Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E se tem um personagem do desenho da Liga da Justiça que tem um episódio marcante e que todo mundo lembra, esse alguém é o nosso querido Aquaman. E sim, estamos falando do fatídico episódio onde o Rei de Atlântida perde a sua mão. E também são nesses episódios onde ele é apresentado nesse universo do desenho da Liga da Justiça. Nós vamos no vídeo de hoje então ver esses episódios, de introdução do Aquaman e que foi tão marcante pra muita gente. Vamos ver os seus momentos marcantes, analisar se realmente esse episódio era tudo isso mesmo. Tudo isso depois da abertura. Isso antes de começar o assunto principal desse vídeo, vocês já sabem, Já vão deixando aquele bate-like, deixa um bate-comentário também, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no YouTube. Te agradece todo mundo que sempre faz isso. Já comenta aqui embaixo se você sabe desse episódio do Aquaman onde ele perde a mão, se você lembra quando assistiu pela primeira vez. Dito isso, esses episódios então que introduziram o Aquaman no universo da Liga da Justiça, foi um episódio então de duas partes chamado O Inimigo Submarino, e foram os episódios 6 e 7 da primeira temporada do desenho da Liga da Justiça. A história desses episódios adaptam dois grandes arcos da história do Aquaman, e nós vamos ver como eles se misturam com o roteiro desses episódios. Esse episódio retrata o aparecimento do Aquaman à medida em que as hostilidades aumentam entre a Atlântida e o mundo da superfície, ao mesmo tempo ainda em que uma trama do seu irmão ameaça a vida do Aquaman e da sua família. Vamos então rever e analisar agora esse episódio de duas partes, que praticamente reinventou a imagem do Aquaman para muita gente. O episódio começa debaixo da água no oceano. Lá vemos um submarino americano. Uma embarcação não identificada se aproxima dele, e o comandante diz que é impossível outra embarcação estar ali. Eles então já pedem um pedido de ajuda, afirmando que eles estão sob ataque. Dentro do navio atacante, que tem uma aparência bem diferente, nós vemos um homem com uma coroa, cabelos loiros e barba, e ele se inclina para frente e diz para deixar o submarino afundar. E pra galera então que tinha na memória, aquela imagem do Aquaman lá dos super amigos, dele todo felizão, montando um cavalo marinho, todo colorido. É uma mudança em tanto quem vê o Aquaman aqui quando ele aparece nessa animação. Esse visual aqui do Arthur, do Aquaman, ele pega muita inspiração de uma fase que fez muito sucesso do Aquaman nos anos 90. E eu acho que foi muito acertado isso. A maneira como eles pegaram essa imagem que tinha ficado icônica lá do HQ e agora já colocar nesse desenho para realmente diferenciar de todas as outras versões que já tinham do Aquaman em outras encarnações e outros desenhos. O Lanterna Verde, que está dentro de um jato da Liga da Justiça com os outros heróis, responde ao submarino para dizer que a ajuda está a caminho. Chegando lá, a Mulher Maravilha relata que eles bloquearam o sinal de socorro e, de repente, o Superman aponta para o radar e diz que eles não são os únicos a chegar ali. Uma luta dos três heróis com esses atacantes desconhecidos se inicia. Rola a explosão de algumas dessas naves desconhecidas, isso até o Aquaman falar para os membros da Liga da Justiça que eles violaram as fronteiras soberanas de Atlântida. Deviam ficar na superfície, que é o lugar deles. E conversando com o Aquaman, a Liga da Justiça ela consegue pelo menos ter a permissão para pegar lá os tripulantes do submarino. Só que o Aquaman exige que a embarcação em si, o submarino, fique para trás. O Lanterna Verde fica furioso com esses termos, apontando que o submarino ele tem uma carga nuclear. Ele é informado de que não tem escolha, e o Superman concorda porque o tempo está se esgotando para salvar a tripulação do submarino. A Liga da Justiça evacua a tripulação. Enquanto eles saem, o líder Atlante os acompanha acima da superfície. O Superman diz a ele que tudo isso poderia ter sido evitado se ele negociasse a paz. Venha e apresente suas queixas na Assembleia Mundial e negocie a paz. E essa introdução aqui nesses primeiros minutos do Aquaman é bem boa, porque mostra que ele é um líder duro, que se importa com a Atlântida. Mas ao mesmo tempo também, ele tem um certo respeito pela superfície, é um cara que sabe negociar na medida do possível, já que ele deixou a Liga salvar aqueles tripulantes lá, ele mostrou benevolência. E isso é importante, porque a história tem que nos fazer nos importar com o Aquaman e nos fazer torcer pra ele com tudo que ele vai sofrer ao longo desse episódio. E a própria direção aqui tá legal, que mostra depois ali o Aquaman com a Liga da Justiça e tem uns trovões e tá chovendo assim. É uma cena bem maneira. Algum tempo depois, em Atlântida, o Rei de Atlântida está na sua corte. Um homem na frente dele está falando e diz que os habitantes da superfície são os bárbaros. Ele descreve a poluição dos oceanos e quer limpar os habitantes da superfície da Terra. O Aquaman diz a ele, que é o General Brack, que ele, e não o General, decide os rumos de Atlântida. O Brack responde com raiva, perguntando por quanto tempo eles devem sofrer essas afrontas. Outro homem se aproxima do Brack e diz a ele para ficar em silêncio enquanto o seu rei fala. E esse é o irmão do Aquaman, o Lord Orm, o mestre dos oceanos.
Nessa cena aqui da corte a gente já pode ver que o vestiário tá rachado, hein? Essa corte do Aquaman tem as suas tretas e isso vai se pagar mais pra frente. O Aquaman fala que esse é um assunto sério e que ele deve pensar mais sobre isso. E em seus aposentos pessoais, o rei está com a sua rainha Mera e seu filho, que ainda é bem bebezinho. Ele pergunta à sua esposa que tipo de futuro ele está fazendo pro seu filho. Ela diz a ele que tem certeza de que o que ele decidir será a escolha certa e que sempre confiou nas decisões que ele tomou com suas mãos. Mais tarde, os membros da Liga da Justiça estão todos de volta na torre de vigilância. O Superman está falando com o exército americano, dizendo que entende as preocupações deles, mas também diz que ele não teve escolha porque vidas estavam em jogo. E perto dali, o Lanterna Verde está conversando em particular com a Mulher Maravilha e o Caçador de Marte. O John diz que essa preocupação do exército se justifica e diz que eles nunca deveriam ter deixado aquele submarino nuclear com Atlântida. E o Lanterna Verde nesse episódio, ele é mega desconfiado em relação a tudo de Atlântida. Chega até a ser um pouco irritante, sabe? Mas não o suficiente para te deixar de gostar ali do Lanterna John. Até porque o raciocínio dele e a desconfiança dele até faz um certo sentido. Mais tarde, nós vemos o Lanterna Verde furtivamente de volta ao submarino, sozinho, examinando a área do reator nuclear. E ele vê que todos os materiais radioativos não estão mais lá, o que preocupa e muito o Lanterna. Na próxima cena, um tanto engraçado, nós vemos o Aquaman emergindo do oceano e caminhando dessa praia para o meio de uma cidade. O Aquaman quebra, entre aspas, ignora inúmeras leis antes de chamar a atenção da polícia. O Atlante facilmente agarra um policial e, por sua vez, pergunta onde fica a Assembleia Mundial. Onde é a Assembleia Mundial? E por Assembleia ele está querendo se referir então aqui à Assembleia das Nações Unidas da ONU. Porque deu pra ver então que aquela conversa com o Superman surtiu um certo efeito e ele tá querendo conversar com as outras nações do mundo. E de volta à Liga da Justiça, o Lanterna Verde agora tá ainda mais desconfiado e brabo, porque ele volta ali então pra contar, né, dos materiais radioativos que estão sumidos daquele submarino. Só que nesse momento, a Liga da Justiça assiste às notícias de que o Aquaman está em uma sessão fechada da Assembleia Mundial. Lá dentro, o rei de Atlântida é recebido com muita desconfiança, principalmente depois do incidente do submarino. Mas o Aquaman não se abala, nem quando dizem que as exigências do rei são ultrajantes e que comprometeriam a defesa do mundo inteiro e essa economia. E o Aquaman só diz que este é um problema deles, não dele. A Liga chega nessa reunião um tempo depois, antes dos ânimos se acirrarem. O Aquaman diz ao Superman que ele ofereceu ao mundo uma chance de paz, enquanto vai embora. Mas o Superman implora que as negociações de paz levam tempo. Eu já perdi muito tempo aqui. Só que quando o Aquaman sai sozinho da Assembleia, de alguma distância, um homem em um telhado próximo atira no rei de Atlântida. A história corta por um noticiário, então, informando que a Liga da Justiça levou Aquaman às pressas para um hospital. E que os ferimentos são muito graves e que possivelmente o Aquaman possa morrer. E claro que essa notícia chega rapidamente à Atlântida. E aí o Orm aproveita esse momento para se revelar o traíra que a gente sabe que ele é. O Lord Orm decreta que este ataque traiçoeiro não pode ficar impune. Só que alguém sensato diz ao Lord Orm que ele não tem autoridade para dar essa ordem. Só que o Orm tá nem aí e ignora todos os ritos que ele precisaria ter para virar rei. Ele, inclusive, mente pra Mera e fala da situação do Aquaman como se ele nunca mais fosse voltar. No hospital, o Aquaman não tá respondendo aos tratamentos, até porque os médicos não têm muito conhecimento sobre fisiologia atlântica. É isso que o Batman aparece nesse episódio e de uma forma braba. Talvez eu possa. Ele faz com que o Aquaman seja colocado em um tanque de água salgada, e então seus sinais vitais começam a melhorar imediatamente. O Batman é tão, mas tão brabo que sabe até de fisiologia atlantiana. Só que o Lanterna Verde tá pé da vida ainda com o Aquaman, já que ele acha que foi o Aquaman que roubou aqueles materiais radioativos do submarino. E assim que o Atlante acorda, o Lanterna já vai perguntando ali pra ele onde é que tá o material radioativo. O Aquaman responde que as suas ordens foram para deixar o submarino onde estava, intacto. O Lanterna Verde pergunta se eles deveriam acreditar nisso, enquanto o Arthur diz à Liga da Justiça que precisa descobrir quem tentou matá-lo. O Batman diz que pode ajudar, mas diz ao rei de Atlântida que terá de confiar nele. Mais tarde, a Liga faz um plano para revelar esse assassino. Eles fazem parecer que o Aquaman está sendo transportado do hospital, e esse assassino morde a isca. A Mulher Maravilha o vê, e o Batman redireciona um tiro com seu batirangue.
e a Liga da Justiça vai atrás desse suposto assassino. Ele tenta escapar fugindo desse bueiro, e o Superman tenta remover a tampa dele, mas é eletrocutado. É revelado depois que o Caçador de Marte era aquele Aquaman que estava sendo feito de isca. E esse tal assassino é bem astuto, ele tem vários truques, mas no fim ele acaba sendo encurralado pela Liga, e ele acaba sendo ninguém mais, ninguém menos do que o Pistoleiro. Mas de volta lá o verdadeiro Aquaman, que ainda tá no hospital, ele diz à Lanterna que precisa voltar para Atlântida. O John só diz pra ele ficar quieto e que eles vão dizer a ele quando for seguro sair. Mas o Aquaman é muito paciente e em resposta dá um socão no Lanterna Verde, o nocauteando. De volta pro Pistoleiro, ele tá todo cheio de gracinha pro Superman e a Mulher Maravilha e não responde as perguntas direito. Isso até o Batman o puxar de lado e não ouvimos o que o Batman diz ao vilão. Mas alguns segundos depois, o atirador revela tudo. A Mulher Maravilha até pergunta ao Superman o que o Batman disse, e o Homem de Aço diz que é melhor ela não saber. O que ele disse? Melhor nem comentar. O Pistoleiro revela que não sabe quem o contratou, mas ele responde que foi pago em ouro e aponta para a pilha do pagamento que estava no seu carro. O Batman pega um pedaço de ouro e observa que são dobrões espanhóis antigos. Aí fica na cara, né, que quem pagou, né, o Pistoleiro aí foi o Orm. E fez o pagamento, né, com aqueles tesouros escondidos que tem naqueles naufrágios, né, no fundo do oceano. E falando do Orm, ele tá fazendo toda uma reunião, né, com uma multidão de Atlântida. Ele fala que agora é hora de causar medo nos inimigos de Atlântida. Só que o Aquaman, que tinha escapado do hospital, e quando chega ali, já pergunta pro seu irmão que trairagem é essa. Quando o Aquaman chama os guardas para prender o traidor, eles voltam suas lanças contra ele. O Orm diz que o Arthur vendeu Atlântida para os habitantes da superfície. E o seu irmão fala que ficou nas sombras e viu o Aquaman levar Atlântida quase à ruína. Ele revela que não ficará mais de lado, e nem os seus generais, que também traem o rei. O Aquaman tenta lutar contra os soldados que o cercam, mas ele é subjugado rapidamente. O Ward ordena que ele seja levado, enquanto diz para o General Brack preparar suas tropas imediatamente. Pô, e nesses episódios a gente vê que o Orm, ele assume aquele papel lá, né, que é o irmão que traz sua própria família para assumir o trono porque ele quer a glória eterna. É aquela tragédia clássica de família envolvendo reinos, né, cargos políticos, e que a gente sempre gosta de ver. A Mera aparece na sala do trono, já que ouviu notícias de que o seu marido tinha voltado. Só que o Orm, talarico, já vai segurando ela e conta que o Aquaman é um traidor, mas que ele a protegerá e o seu filho também. A menção do seu filho faz a Mera ficar com medo. O Orm diz que tomou a precaução de colocar o seu filho sob sua proteção, e eis que a Mera encontra o berço vazio. O Orm a seguiu e ele diz a ela que esses são tempos perigosos. Sim, o Orm atingiu aqui um nível absurdo de vilania. Enquanto isso, os heróis da Liga estão nesse jato a caminho de Atlântida. O Lanterna avisa a todos para não esperarem uma recepção calorosa. E mesmo com o Superman tentando chegar na conversa, os Atlantes começam a atirar neles. O Lanterna Verde já quer sair para lutar, mas a Mulher Maravilha lembra ele de por que eles estão ali. Os heróis saem da nave e tentam dizer que eles têm uma mensagem importante pro rei deles. Mas aí uma luta se inicia então da Liga da Justiça com esses exércitos aí de Atlântida que traíram o trono. Só que a Liga, que não tá querendo lutar de verdade, eles são pegos nessas cargas de profundidade, que explodem e incapacitam todos eles. Os heróis são capturados e levados para Atlântida, com essa espécie de monitores fixados nas suas cabeças. O Orm os confronta depois e os chama de escórias da superfície. O Superman pergunta onde está o Aquaman e que eles vieram para avisá-los sobre uma trama atlante contra sua vida. O Orm grita que isso é mentira e dispara com seu tridente no peito do Superman e diz que considera essa última incursão nada menos que um ato de guerra. O Orm ordena que eles sejam executados como inimigos da coroa. Os 4 membros da Liga são levados para uma sala que é, digamos, a sala de execução. E eles são algemados ali. E também é revelado que aqueles monitores que estão na cabeça deles servem para incapacitar os poderes mentais de quem precisa usar a mente, né? Como o Lanterna Verde e o Caçador de Marte, que aí não consegue fazer nada quando eles estão nessa sala. O lance é que essa sala, ela começa a se encher de água e os heróis ficam desesperados tentando escapar dali. Em outro lugar, o General Brack diz ao Orm que as suas tropas estão quase prontas para partir. O Orm ordena que ele prossiga e diz que se juntará a ele depois de atender alguns negócios inacabados. A Mera resolve agir e acerta os guardas que estavam vigiando a Liga, para em seguida drenar a água da sala e salvar os heróis. A Mera diz que está os ajudando, pois teme pela vida do seu filho e do seu marido. O episódio corta para onde o Aquaman tá. Ele tá algemado a uma parede de pedra em algum lugar do oceano. O Orm chega ali e o Aquaman diz a ele que matá-lo
trono não fará com que o povo de Atlântida o sirva. O seu irmão concorda, observando que a linhagem de sucessão do trono pode ficar confusa. Ele diz que tem uma solução e então puxa de sua nave o filho do Aquaman. O Aquaman, percebendo as intenções do Orm, grita pra ele parar. Tá chegando a hora da fatídica cena desse episódio. E é muito notável como a história desses episódios aí nos fez odiar tanto o Orm. O que é ótimo o espectador e faz bem para Aquaman, porque faz a gente querer torcer para ele derrotar esse irmão dele traíra 100%. Depois de salvar a Liga, os heróis, junto com a Mera, conseguem ver melhor o reino de Atlântida. Só que um momento depois, eles estão sob fogo cruzado, mas conseguem se livrar desses soldados. De volta ao Aquaman e o Orm, esse irmão salafrário pega uma adaga, segura ela sobre o bebê e então crava a adaga na parede da pedra. Ufa, ele tava a um passo de se tornar o vilão mais odiado aí desse desenho. Mas mesmo assim ele tá próximo. Ele pendura o bebê com essa faixa no cabo da adaga e sai, dizendo que tá indo para vingar as suas mortes, ironicamente. Ao sair, ele atira contra a parede de pedra e faz com que elas comecem a se soltar. A rocha a qual Aquaman e o seu filho estão acorrentados começa a escorregar e cai em uma cratera vulcânica abaixo. A rocha solta permite que o Aquaman liberte uma de seus braços. O Arthur fica tentando destruir a outra corrente, que nem um louco. Então o Aquaman pega a adaga da parede e se liberta, cortando a parte do seu braço que estava algemado nela. E assim, revendo essa cena aí do Aquaman, desesperado, tentando salvar o filho dele, é realmente muito boa. E não foi realmente só pela nostalgia, porque eu acho que realmente a cena, ela é bem dirigida. Tem toda a tensão da cena crescendo, tem os ângulos mais fechados nas expressões do Aquaman, no bebê, tem essa tirada de mestre que é colocar esse vermelho da lava na tela, que mostra essa coisa da violência, da urgência, e toda essa trama aí do Aquaman envolvendo um filho dele, um herdeiro do trono, e esse filho sendo ameaçado, vem de um arco muito conhecido do Aquaman lá da década de 70. Só que dessa vez ali o filho do Aquaman acaba morrendo. Mas com certeza que esse episódio ele tirou a inspiração, né, desse famoso arco do Aquaman. O Jon e o Superman dizem a Mera que vasculharam todo o palácio e não encontraram nenhum sinal do Aquaman. Quando a Mera começa a chorar, o rei de Atlântida entra na sala segurando seu filho. Um toque de gênio aqui, e para dibrar a censura do desenho, é aquela faixa vermelha que agora está enrolada no braço do Arthur, onde estaria sua mão. E agora parece que ele tá todo ensanguentado ali. E serve para esse propósito perfeitamente. Lembrando que essa faixa ela já era vermelha antes, mas aqui eles conseguiram utilizar desse jeito muito bom. O Superman fica surpreso com o fato dele ter cortado a sua própria mão. O Lanterna Verde diz que ele é um homem louco, mas a Mera pergunta se é loucura sacrificar tudo por algo que você ama. É loucura sacrificar tudo por alguém que você ama? Essa tirada aí da Mera foi muito boa. E assim, essa frase dela, ela resume todo o arco aí do Aquaman nesse episódio. E aí a gente chega no grande desfecho, né, desses episódios, porque quando o Batman liga, né, pro Superman e fala que as temperaturas estão subindo no Polo Norte, e o Caçador de Marte alerta sobre os perigos que isso podem causar, com todo esse gelo podendo ser derretido. O Aquaman acha que pode haver uma conexão entre a crise em Atlântida e do Polo Norte. Enquanto ele faz uma cirurgia no braço, ele revela que a Atlântida desenvolveu uma arma para derreter as calotas polares e inundar o mundo no caso de um confronto com os habitantes da superfície. Ele diz que foi construída como uma arma de último recurso para proteger o seu reino, e ela é justamente acionada pelo plutônio que foi roubado antes. O Superman chega à conclusão então que o Orm deve ser parado, e o Aquaman diz a ele que o Orm será. E aí ele sai da mesa de operações com um gancho de arpão irado no lugar da mão. E a história então vai para sua parte final no Polo Norte. E esse visual icônico aí do Aquaman com esse arpão no lugar da mão, ele vem naquela fase que eu falei lá dos quadrinhos da década de 90. Ficou uma marca registrada aí do personagem e foi uma boa tirada eles colocarem aqui também. E é nessa missão final, para deter o Orm, que a Liga começa a atuar em conjunto com o Aquaman. No caminho de onde está a arma, os submarinos atlantes emergem através do gelo e o Orm dá a ordem para os soldados de Atlântida atacarem. O Batman chega no seu próprio jato e avisa o Superman que a geleira já está começando a derreter. É nessa luta que o Aquaman faz um movimento irado, que é pedir ajuda de uma orca para bater um par de motocicletas atlantes no oceano. É lindo. O Aquaman entra em uma caverna abaixo do gelo e encontra a arma atlante que está derretendo as calotas polares. Quando ele começa a desarmar ela, o Orm o acerta com um tridente e os dois começam a brigar. O Aquaman leva a vantagem na luta. Contudo, seu irmão explode a arma com o seu tridente. Enquanto o Aquaman e o Orm estão lutando, o Batman diz que terá de entrar na máquina e desligar-a manualmente. Ele pergunta ao Lanterna, que estava junto com ele, se o anel do Lanterna Verde pode protegê-lo da radiação. O Lanterna então auxilia o Batman a entrar no reator protegido pela luz do Lanterna.
E esse combo aí do Batman com o Lanterna foi bem criativo, hein? Contudo, o homem percebe esse plano aí dos heróis para deter a máquina. Mas esse traidor finalmente conhece o seu fim durante a luta. O Aquaman finalmente ganha uma nova vantagem sobre ele, e o Orm fica se segurando nessa borda. Ele até pede ajuda pro seu irmão, mas o Aquaman apenas pega o seu tridente e vê o seu irmão cair. Frieza total. De volta ao reator, o Lanterna Verde pede que o Batman se apresse, mas o morcegão consegue desativar o reator. De volta à Atlântida, os generais traidores dizem a Aquaman que eles nunca acreditaram nos planos do homem. Mas o Aquaman não cai nesse papinho e ordena a prisão deles. E em seguida, ele diz a Mera e a Liga da Justiça que só ele pode se culpar por esse resultado. Ele fala a eles que tudo que ele quer, tudo que ele sempre quis é paz e segurança para a Atlântida. O Superman diz que depois de tudo que aconteceu, não será fácil. E o episódio encerra com o Aquaman concordando, enquanto olha para sua esposa e seu filho e diz que alguns sacrifícios valem a pena. E esses então foram os episódios, da introdução do Aquaman no desenho da Liga da Justiça, e onde ele perdeu a sua mão. Pô, e foi muito bom rever esse episódio novamente, até para constatar que ele realmente sim é um bom episódio. Ele tem um drama legal entre o Aquaman com a família dele, tem cenas muito interessantes, principalmente ali a cena dele com o filho dele, do Aquaman cortando a mão, que é icônica e não tem nostalgia nenhuma porque ela é bem feita mesmo. E também uma boa apresentação dessa nova fase aí do Aquaman para muitas pessoas, que viam ele como aquele cara lá do cavalo marinho, todo colorido, e aqui é uma apresentação de personagem que faz a pessoa gostar desse novo Aquaman. Mas galera, essa foi então a minha análise. Agora eu quero saber de vocês se vocês lembram quando viram esse episódio pela primeira vez, se vocês achavam tudo isso mesmo, deixe aqui nos comentários. E já sabe também, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais aqui o nosso canal, nós temos duas plataformas de financiamento, uma no Padrim e no Clube de Canais no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.